Com muita fé, irmãos, diga glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Quem está feliz, diga glória a Deus. Muito bem, então assenta em nome de Jesus. Você é bem-vindo à casa de Deus. Que bom que você está na casa de quem? De Deus. Irmãos, sempre eu tenho dito para que você abra o coração, receba o que Deus tem para você, e sempre, claro, Deus quer falar algo aos nossos corações. Amém, igreja? Amém, pessoal? Então vamos para a palavra, sim ou não? Então abre a sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo de número 8, e o versículo é o de número 5 que nós vamos ler. Embora o que nós vamos meditar aqui é a parte P do versículo, tá? Mas é Eclesiastes, capítulo de número 8, e o versículo de número 5, Eclesiastes 8, 5. E quem encontrou, diga glória a Deus. Amém? Ninguém? Amém? Vamos lá? Diz assim o versículo 5, ó: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. O coração do sábio discernirá o tempo e o quê? E o modo. Esta aqui é a nossa mensagem, irmão. O coração do sábio discernirá o tempo e o quê? E o modo. O grande segredo, irmãos, é ter o discernimento, que é na verdade a pessoa conhecer, que é a pessoa saber, que é a pessoa entender. Entender o que? O tempo e o que? E o modo. Se eu e você, se nós não entendemos, irmãos, o tempo e o modo, nós podemos fazer coisas erradas. Quando a pessoa não entende o tempo e não entende o modo, ela pode fazer coisas erradas, e eu vou dizer assim, ó, e trazer, ou ela terá sérios problemas, ou ela pode ter sérios problemas. Aquilo que era para ser uma coisa tranquila, uma coisa normal, pode passar a ser para esta pessoa um grande problema, porque ela não entendeu o tempo e o que, a igreja? E o modo. Então eu e você, nós temos que entender o tempo e o que? E o modo. Quer ver? Eu vou dar uma ilustração para você entender, e aqui eu quero que você pense bastante. Imagine a seguinte situação: imagine uma pessoa, ela vestida de casaco, uma pessoa que estando com a touca na cabeça, uma pessoa com luvas, uma pessoa com botas de neve, né? Com cachecol. Você vê uma pessoa assim, tem algum problema? Tem alguma coisa de errado? Sim ou não? Não. Não tem nada de errado, a pessoa está de casaca, a pessoa está de luva, a pessoa está de touca e por aí fora vai. Agora, se essa pessoa, irmãos, ela vestir-se desse jeito, não tem problema o quê? Algum. E se for no verão, na nossa cidade, tem problema ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Por que ela vai ter problema, pastor? Porque simplesmente, irmãos, ela não vai aguentar. Daqui a pouquinho ela vai começar a suar, começar a passar o quê? Mal, vai ou não vai? Nossa, acho que eu estou passando mal, deve ser o capeta, deve ser o demônio. Sim ou não? Aí você olha para ela, você vai achar o quê? Que ela tem o quê? Só pode ter algum problema, porque não está certo a maneira como ela está se vestindo, se portando nessa estação, ou seja, nesse tempo. Deu para entender? Porque se essa mesma pessoa tiver, vamos dizer assim, num país bem frio, ou até mesmo no sul, irmão, que é frio, tem época do ano que é bem gelada mesmo. Até aliás, aqui mesmo em Tubiara, nesse ano, fez um friozinho até agradável, foi ou não foi? Sim ou não? Quer dizer, não teria problema algum se você pensar dessa maneira. Agora, quando a pessoa se veste dessa maneira, mas num tempo que não é apropriado, ou seja, que não é devido, esta pessoa vai ter o que, a igreja? Vai ter problema.
O inverso não é diferente, irmão. Imagina uma pessoa que está, vamos dizer assim, um período muito frio, mas muito frio mesmo, e ela então decide sair de calçãozinho curto e de camisetinha regata. Será que vai dar certo? Ela vai ficar o quê? Numa situação delicada, assim ou não? Ela vai ter problema? Aí daqui a pouquinho ela está do seu lado, ela vai dizer assim: nossa, eu não estou aguentando, nossa, eu não aguento esse tempo qual eu estou vivendo. Não, simplesmente ela não está aguentando aquele tempo a qual ela está passando, enfrentando, porque ela está de modo o quê? De modo errado. Ela não entendeu o tempo e o que, igreja? E o modo. Aí eu vou dizer para você assim, ó, na vida, irmãos, eu diria que é assim. Nós temos tempos e tempos, ou nós temos tempo como que estação. Nós temos como primavera, verão, outono, inverno. Assim na nossa vida nós também temos estas estações. Só que nós precisamos entender o tempo. Amém, igreja? Você está em Eclesiastes, você vai voltar um pouquinho no capítulo 3, que eu creio que você já ouviu falar, mas eu quero ler com você aqui pelo menos 3 versículos. Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo de número 2. Amém, igreja? Entendendo sim ou não? Então vamos lá. Que se a pessoa não entender o tempo e o modo, vai ter problema, porque diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Agora 2: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então aqui Salomão vai começar a descrever, irmão, que há tempo para tudo. Só que lá no versículo 8, que agora eu quero que você leia, o versículo 8 diz assim, ó: tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de guerra, de paz. Então Salomão está declarando que tem também, ou dentre tantos tempos que nós podemos dizer que existe também tempo de guerra. Tempo de quê, irmãos? De guerra. E aqui para nós é uma grande lição, porque quando a pessoa não entende o tempo o qual ela está vivendo, logo ela acaba agindo de modo errado. E aí vai gerar e vai ter grandes, sérios problemas. Aliás, o grande erro de Davi, talvez foi este, irmão, dele não entender o tempo. Se você tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo em 2 Samuel, o capítulo de número 11, e olha que nós estamos falando aqui de um homem que era e que foi segundo o coração de quem, igreja? De quem? Mas está fraco esse Deus, tá ou não está? Isso, irmã Maria, engrossa a voz aí, já que ninguém engrossa, né? Amém. Diga glória a Deus. Isso. Desperta, ó tu que dormes. 2 Samuel, capítulo de número 11, e eu vou ler, nós vamos ler aqui o versículo de número 1. Diz assim, irmãos, 2 Samuel 11:1, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, preste muita atenção, tá? No tempo em que os reis saem para onde? Para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi o quê? Ficou onde? Em Jerusalém. Irmãos, olha o que está no texto aqui, ó. No tempo em que quem saía para a guerra? Os reis. Davi, ele era o quê? Rei. Como rei, o tempo de guerra, ele tinha que fazer o quê? Ter ido para a guerra. Irmãos, o Davi não entendeu que o tempo era de guerra. Se era tempo de guerra, ele tinha que ir para onde? Para a guerra. E ele foi, sim ou não? O modo que ele agiu foi de acordo com o tempo, sim ou não? Não.
Era tempo de guerra e ele ficou onde? Em Jerusalém, ficou em casa. Aí você já sabe o que aconteceu. O Davi cometeu adultério, o Davi mandou matar Urias, tudo porque ele não entendeu esse tempo. Já que é tempo dos reis saírem para a guerra, eu não posso ficar em casa. Eu tenho que ir para onde, igreja? Para a guerra, irmão. Eu tenho que ir para a batalha. Se eu estou afim ou não estou afim, é outro lado da moeda. Mas se é tempo de guerra e os reis saem para a guerra, eu sou rei, logo eu tenho que ir para onde? Para a guerra, eu tenho que guerrear. É a maneira, é o modo que eu devo e que eu tenho que me portar. Quando Davi fez exatamente o contrário, irmãos, vamos dizer assim, que veio a mancha, veio, vamos dizer assim, a mácula no ministério, na vida de Davi. Foi quando ele não entendeu o tempo, que era tempo de guerra, e ele ficou onde? Ficou em casa, ele não foi para a guerra. E assim eu vou te dizer, irmãos, se eu e você, ou se você está vivendo, vamos dizer assim, um tempo de guerra, um tempo de batalha, pastor, estou vivendo um tempo de luta, um tempo de dificuldade, um tempo de guerra, o que é que eu devo fazer? Seja uma pessoa corajosa, seja uma pessoa aguerrida nesse tempo de luta qual você está vivendo, enfrentando. Amém, igreja? Porque se você está vivendo um tempo de luta, de batalha, você não pode ter um comportamento contrário. Você não pode agir do modo contrário àquilo que você deve agir. Provérbios capítulo de número 24, versículo é o 10, que aliás nós até mencionamos, né? Provérbios 24, 10, domingo passado. Você lembra, sim ou não? Pastor, não lembro, então você vai lembrar agora, que nós vamos ler. Provérbios 24, capítulo 24, e o versículo é o de número 10, irmãos, que diz assim, ó, Provérbios 24, 10: se te mostrares frouxo, fraco, no dia da angústia, da luta, a tua força será o quê? Pequena. Então agora você vai dar uma paradinha para você entender, irmão. Se te mostrares fraco, se te mostrares frouxo, no dia da angústia, no dia da batalha, no dia da adversidade, a Bíblia diz que a tua força vai ser pequena, vai ser incapaz, vai ser insuficiente para você vencer essa batalha. Pastor, o que é que tem a ver? Se você está enfrentando um momento de luta na sua casa, na sua família, na sua vida, e eu vou dizer, não importa qual seja a área, não é hora de você baixar a guarda, não é hora de você, perdoa a expressão, se acovardar. É hora de você, irmão, ser uma pessoa aguerrida, ser uma pessoa destemida. Estou passando esta luta, essa dificuldade, eu não vou me acovardar, eu não vou me abater, pelo contrário, eu vou me fortalecer em Deus, vou ser um homem, uma mulher aguerrido, para enfrentar essa situação e vencer. Diga amém. Porque quando eu faço o contrário, quando a pessoa se mostra fraca, frouxa, não aguento, não dá, eu não vou conseguir, não vou vencer, isso é demais para mim. Na hora que a pessoa se porta desse jeito, irmão, simples assim, ó, a força dela o quê? É diminuída, é reduzida, irmão. Vai ser incapaz essa pessoa de vencer o que ela poderia vencer facilmente. A questão é, o problema que foi a grande questão, o X da questão, não, foi ao modo que ela se portou diante daquele problema, diante daquela situação ou do tempo qual ela estava vivendo. Então, diante de luta, diante de dificuldade, não é para você esconder, não é para você fazer como Davi, ficar em casa. Pelo contrário, é para você ir para a batalha, para você guerrear. Diga glória a Deus. Aliás, por falar em ficar em casa, irmão, quantas são as pessoas, ela enfrenta lutas, batalha, ao invés de vir para a igreja, de lutar, de batalhar, não vou, eu estou cansado, não vou para a igreja hoje não, estou enfrentando muito problema. Aí que deveria estar onde?
Na igreja, batalha. Não, eu não vou parar. Eu vou enfrentar, eu vou continuar. Porque eu vou enfrentar o problema, a luta de cabeça erguida, certo de que Deus é comigo, que Ele me ajudará e eu vou vencer em nome de quem, igreja? Diga glória a Deus. Então eu e você, irmãos, nós temos que saber que, vamos dizer assim, saber que na verdade o tempo, o momento em que nós estamos passando, saiba o tempo que você está vivendo e saiba como você se portar diante desse tempo o qual você está vivendo. Se é um tempo de guerra, um tempo de batalha, então se porte do modo certo. Não, pastor, graças a Deus estou vivendo um tempo tranquilo. Está tranquilo, está tudo certo para mim, é um tempo de paz. Então, amém. Saiba se portar deste modo, mas você tem que entender, mediante o tempo que você está vivendo, passando, que você vai ter que se portar. Diga glória a Deus, diga amém. Quer ver? A Bíblia fala a respeito de Davi. Davi, a Bíblia diz que ele pegou 5 pedras, e Jesus pegou 5 o quê? 5 pães, sim ou não? Só que Jesus matou a fome, e Davi matou quem? Golias, o gigante. Pastor, o que é que tem a ver? Percebe que eles estavam enfrentando momentos delicados, sim ou não? Foi ou não foi? Porém, não se mata a fome com pedra, e não se mata gigante com quê? Com pão, a não ser que seja envenenado. A altura é fazer ele comer, né, irmão? É ou não é? Sim ou não? Mas a verdade é que não dá para enfrentar, irmão. Como é que você vai enfrentar o gigante usando pão? Jogando o pão dele, dando pãozada nele, vai funcionar? Não vai. Claro que você vai ter que entender, se você está enfrentando o gigante, é isso que eu vou usar, isso aqui, que vou me portar dessa maneira para vencer esta batalha. Se o período, a questão da fome, é isso que eu vou usar para que isso aconteça, ou seja, que tenha um resultado diferente, porque é mediante o tempo que você está vivendo, o tempo que você está passando, que vai demandar o modo que você deve se portar, o modo que você deve ter ou comportar. Diga amém, igreja, diga glória a Deus. Irmãos, Deus ele tem, e eu e você nós temos que entender isso, que Deus ele tem poder para mudar o tempo. Aliás, Deus muda o tempo. De tempos em tempos Deus tem mudado tempos na nossa vida. Muda ou não muda? Muda. E livro de Daniel, no capítulo de número 2, se você puder abrir, abra comigo. Daniel capítulo 2, fala que Deus tem esse poder, e normalmente, ou quando, e eu vou dizer, tá, irmãos, às vezes na nossa vida, o próprio Deus também tem o poder e a capacidade de fazer isso, de mudar os tempos, e quando se muda o tempo, saiba que vai ter que mudar o modo também. Livro de Daniel, no capítulo de número 2, e o versículo que eu vou ler com você, é o versículo de número 20 e o 21. Daniel capítulo 2, versículo 20 e o 21. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Agora, e ele muda os tempos ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria ao sábio e ciências ao inteligente. O comecinho do versículo 21 diz assim, ele muda o que, igreja? Os tempos. Diga glória a Deus. Deus tem o poder, Deus tem a capacidade de mudar os tempos. E aqui eu vou um detalhe grande para nós, irmão. De acordo ou mediante que mudou o tempo na nossa vida, temos que mudar o nosso modo de agir, ou temos que mudar o nosso modo de proceder. Toda vez que muda o tempo, você não pode ficar do mesmo jeito, tem que mudar também. O grande problema de alguns é assim, que às vezes ele mudou o tempo para ele, mas ele continua agindo ainda como que no tempo passado.
Um tempo qual já foi uma estação que ficou para onde? Consegue entender o que eu estou falando? Sim ou não? Pastor, não consegui entender bem. Bom, então vou pedir para você abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13 e o versículo 11, que o apóstolo Paulo fala algo aqui, e é nesse sentido que eu quero que você entenda. 1 Coríntios, capítulo de número 11, o versículo é o de número, capítulo 13, o versículo é o 11, tá? 1 Coríntios 13, 11. E quem encontrou, diga glória a Deus. Então, glória a Deus para aqui, meu irmão. Diga amém. Ixi, piorou ainda. Piorou mais ainda. Está amarrado em nome de Jesus. Amém, igreja? Contrário? Vamos ler aqui comigo, ó. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser o que, igreja? Homem, acabei com as coisas de quê? Diga amém. Pastor, o que é que tem isso a ver? Simples assim. Paulo está dizendo, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava, eu agia, eu discorria, eu era como menino. Mas agora que eu cresci, deixei as coisas de quê? Diga amém. Sabe o que quer dizer para nós que estamos agora, o que nós estamos pregando, irmão? É assim, ó. Quando eu era menino, esse era o tempo que eu vivia. Eu agia de acordo com o quê? Com o menino. Criança tem que agir como o quê? Aliás, é um grande problema que estão fazendo com as crianças, né, irmãos? Querendo, erotizando as crianças, fazendo crianças querer ser como adulto. Não deveria. Salomão chega a declarar que nós não devemos despertar o desejo na criança até que este o queira. Tem que deixar ela viver a fase dela. Amém, igreja? Amém. É o período de criança, de brincar, período dela falar, de agir, é criança. Ela tem que viver. Agora esse é o detalhe. Depois que ela cresce, tem que deixar o quê? As coisas de criança. É isso que Paulo está dizendo, e é isso que eu quero que você entenda. Mudou o tempo, tem que mudar o comportamento. Não posso mais, irmão. Imagina a pessoa que muda o tempo para ela e ela mantém o mesmo comportamento. Vai dar certo, sim ou não? Não vai dar errado. Aliás, muito tem dado errado, porque às vezes a pessoa não tem entendido, irmão. Quantas pessoas que estão padecendo, sofrendo, por elas não terem entendido, não terem compreendido o tempo e o quê? E o modo. Quer ver um exemplo? Imagina, imagina não, tem acontecido isso, é muito, irmão. Pessoas, por exemplo, que hoje elas cresceram, pessoas hoje estão casadas, e elas querem viver no casamento ou vivendo a vida de casado, alguns querendo viver como solteiro, quando não, querendo viver como sendo o filhinho da mamãe. Deu para entender ou não? Filhinho de quem? Da mamãe. A mamãe tratava assim, mamãe fazia assim, mamãe era assim comigo, mamãe. Tá, mas agora você não é filhinho da mamãe. Agora se é o homem, é esposo de uma mulher. Amém, igreja? E se a mulher... esposa de uma mulher, isso está certo. E se a mulher é esposa do quê? De um homem, agora ela não é mais a filhinha da mamãe, o filhinho da mamãe. Cresceu, tem que assumir o lugar, a função, a responsabilidade. Tem ou não tem? Sim ou não? Irmão, vai ter um grande problema. Um homem, por exemplo, que ele casa e ele quer ter um comportamento de sendo casado, tendo um comportamento de filhinho de quem? Da mamãe. Aí a mulher vai dizer, mas peraí, eu casei com homem ou com menino? Porque o comportamento dele está sendo de quê? Não vai dar certo. Vai ter problema, sim ou não? E muito problema. Então a pessoa tem que entender, mudou o tempo para mim, então vou ter que mudar o modo. Agora não sou mais o filhinho da mamãe, agora eu sou um homem, um pai de família, um chefe, dono do lar e etc. A mulher é a mesma coisa. Eu sou a filhinha da mamãe, casou, agora é dona do lar, tem que entender que é esposa e tem que agora viver do modo
como deve viver e como tem que ser uma esposa. Diga amém. Está claro, sim ou não, igreja? Porque o grande tristeza e sofrimento, irmão, é um grande sofrimento, muitas pessoas têm passado por isso. Porque às vezes estão pessoas casadas e não entenderam ainda que agora é um novo, vamos dizer, um novo tempo que exige um novo modo delas se portarem. Enquanto elas não entendem, vão ter e vai gerar muito problema. Mas quando entende, as coisas mudam. Muda ou não muda? Sim ou não? A mulher, quando ela casa, que o homem, ele assume realmente o modo agora, qual ele é de homem, dono, cabeça do lar, etc. A mulher vai dizer assim, ó: verdadeiramente eu fiz boa coisa, que eu casei com quem? Com o homem. Diga amém. Mas o contrário é diferente. O homem vai dizer: verdadeiramente eu tenho uma esposa, eu não tenho uma menina dentro de casa. Porque tem mulheres que têm comportamento de quê? De menina. Age como menina, como criança. Tem que mudar. Diga glória a Deus. Eu acho que já está entendido, né, irmão? Está claro, sim ou não? Amém, igreja? Porque se mudou o tempo, irmãos, tem que mudar o comportamento. Se não mudar o comportamento, vai ter muito problema. Mas o grande problema, você sabe qual é? Que tem gente que tem dificuldade de desapegar daquilo que já deveria ter passado. Deu para entender ou não? Irmão, tem dificuldade. Deixa eu prender mais nisso aqui, que é importante. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de desapegar dos pais, da mãe, do pai. Não, porque eu gosto muito do meu pai, da minha mãe. Amém por isso. Glória a Deus por isso. Mas agora você cresceu e você é casado, casada. A Bíblia diz desde Gênesis: deixará o homem, o seu pai e o quê? Sua mãe. E uniciar a quem? Mulher. E serão os dois um o quê? Pronto. Gostou, glória a Deus, amém. Então esquece, deixa lá, continue honrando os seus pais, mas agora é um modo diferente. Diga amém, igreja. E aquela conversa assim, irmão, qualquer problema no casamento que às vezes a pessoa tem, e acaba um dos cônjuges dizendo assim, ó: eu vou falar para minha mãe, eu vou falar para o meu pai. Vai falar coisa nenhuma, vocês vão se entender e pronto, acabou. Amém, igreja? Por quê? Porque tem que mudar a fase, irmão. Tem ou não tem? É um tempo que você está vivendo que requer de você um novo modo. Um modo de agir, de proceder, de procurar, como eu falei anteriormente, de enfrentar os problemas para resolver. É o tempo que você está vendo que vai requerer de você um modo diferente. Quando nós agimos assim, que entendemos o tempo, compreendemos o modo que nós devemos agir, as coisas acontecem, as coisas funcionam. Diga amém, diga glória a Deus, irmãos. E o que é que eu tenho de fazer, pastor? Nós temos que buscar, irmãos, a vontade de Deus em todo o tempo. Preste muita atenção. Não importa a fase, o tempo da tua vida. Como eu estou mencionei questão de idade, não importa. Pode ser no trabalho da tua vida, um período da sua vida assim que você está enfrentando. Não importa. Em todo e qualquer tempo que você esteja vivendo, busque sempre conhecer e entender a vontade de quem? Quando eu e você entendemos isso, nós vamos agir do modo correto. Diga glória a Deus. Só vou fazer você lembrar o Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Que o sábio, ele discernirá, ele entenderá o tempo e o quê? E o mal. Quando é que uma pessoa de fato vai ser sábio e sábia, pastor? Quando ela é guiada, quando ela é dirigida por quem? Por Deus. A maneira verdadeira e real de uma pessoa ser sábia, irmãos, é ela ser guiada, é ela ser dirigida, é ela buscar viver e compreender a vontade de Deus para a vida dela. E eu completo: não importa o tempo que ela esteja vivendo. Diga amém. Pode ser um tempo de paz, pode ser um tempo de guerra, pode ser um tempo, irmãos, de idade, ser novo, ser nova pessoa, pode ser uma pessoa madura ou madurinha. Se ela entender a vontade de Deus, pronto, ela vai viver do modo correto. Diga glória a Deus. Diga amém. Você vai abrir comigo Efésios capítulo 5, que nós vamos entender isso aqui, irmãos.
Efésios, capítulo de número 5. Eu confesso a você, tá, irmãos, eu não sei daquilo que, como você está vivendo, enfrentando esse tempo, esse período, essa fase, talvez, da tua vida, como você tem se portado, se você tem buscado ou não a vontade de Deus, porque, irmãos, não importa o tempo, nós temos que buscar sempre a vontade de Deus em todo o quê? Em todo o tempo. Diga amém. Muito bem, eu vou ler com você assim, ó, o versículo, Efésios capítulo 5, versículo 15, 16 e 17. Aí nós vamos mudar a tradução, tá? Porque ele fala de um modo um pouquinho diferente para a gente entender melhor para o dia de hoje. Que diz assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios. Continua, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de quem? Diga glória a Deus. Você vai, nós vamos mudar aqui para Nova Almeida. NA. Acho que é na que está aí, ou na, né? Não sei, depende, ou só NA. Encontrou ou não? NA. Nova Almeida, ou Nova Atualizada. Encontrou? Bote aí. Isso, pode colocar no 15. Aí, ó, vamos ler. Agora você vai entender assim, ó. Olha o que diz. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Isso está falando de modo, tá ou não está? A maneira que você vive é o modo que você vive. Aí ele diz assim, ó, vivem e vivam não como que, irmãos, tolos, mas como que sábios. Dá uma paradinha. Como é que a pessoa pode viver de uma maneira tola, pastor? É quando ela não entende o tempo. Ela não entende o tempo e logo ela vive de modo errado. Eu dei um exemplo a você. Imagina a pessoa vivendo do jeito que eu falei anteriormente, num período de verão, calor tremendo, e a pessoa vivendo com casaco desse modo, com roupa de frio extremamente, vamos dizer assim, protegida, irmão. Você vai olhar, você vai dizer o que é para essa pessoa? Nossa, que bacana, que bonito. Você vai dizer isso? Você vai dizer, nossa, essa pessoa, acho que ela tem o quê? Tem problema. Só pode que ela tenha algum problema, porque não está certo. Não é tempo dela viver deste modo. Quer dizer, não é tempo dela se portar desta maneira. Então o texto aqui diz, vivam não como tolos, mas sim como quê? Como sábio, sabendo o tempo, logo o modo que você vai se portar. Versículo de número 16 diz assim, ó, olha o que diz: aproveitando bem o que, igreja? O tempo, a fase, o período que você está vendo, porque os dias são maus. Então nós temos que aproveitar o tempo que eu e você estamos vivendo. E eu vou completar, tá, irmão? Não importa qual seja o tempo, aproveite o tempo qual Deus está concedendo a você. E o versículo 17 diz assim, ó: por esta razão não sejam insensatos, tolo, mas procurem compreender qual é a vontade de que, igreja? Diga glória a Deus. Para resumir é assim, irmãos, não importa o tempo que eu e você estamos vivendo, nós temos que nos portar da maneira, não como eu quero ou como eu tenho vontade, mas sim qual seja a vontade de quem? Diga glória a Deus. Porque a vontade de Deus, óbvio, pode não ser a minha o quê? A minha vontade. E logo, se eu quero às vezes fazer a minha vontade, se eu coloco a minha vontade num tempo indevido, ou seja, que eu não compreendo aquele tempo, eu posso fazer coisas que eu não devo, ou eu vou viver de maneira inadequada, e o resultado não será satisfatório. Eu posso ter grandes e sérios problemas, mas quando eu entendo a vontade de Deus,
eu vou me portar do momento certo. Não importa a estação, período da minha vida que eu esteja vivendo, toda e qualquer situação, sendo guiado por Deus, eu entendo a vontade dele, eu vou saber me comportar do modo correto. E o resultado, pastor, eu vou desfrutar do que Deus tem para mim em todo o quê? Em todo o tempo. Diga amém. Em todo o tempo eu tenho a vontade de Deus, eu me porto como Deus quer, e tudo que Ele tem para mim eu vou desfrutar em todo o tempo. Esta é a vontade, é o querer de Deus. Diga amém. Entenderam sim ou não? Irmão, eu confesso a você, eu não sei qual a fase, o tempo que você está vivendo, mas o tempo que você está vivendo, busque a vontade de Deus, para você se portar do modo correto. Porque o sábio, ele discernirá, ele entenderá o tempo e o quê? E o modo. Ele entende o tempo e logo ele age do modo correto. E aí vai dar tudo certo, em nome de quem? Diga amém. Entenderam, sim ou não? Então vamos ficar de pé. Pronto. Foi o que Deus mandou falar para você hoje, tá, irmãos? Pastor, era isso que eu precisava. Então receba, coloca no seu coração e viva. Pastor, não era isso que eu precisava. Hoje, coloca no seu coração e busque. Talvez o dia de amanhã pode ser o que você precise, e Deus já está se antecipando hoje. Amém, igreja? Feche os teus olhos, eleva o seu coração a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado pela palavra do Senhor. E nós precisamos, Pai, ter verdadeiramente um coração sábio, para nós entendermos, compreendermos, Pai, o tempo e o modo. Meu Deus, para não agirmos de maneira incoerente, de maneira indevida ao tempo qual nós estamos passando, vivendo ou enfrentando. Porque quando nós entendemos o tempo e agimos de modo, meu Deus, certo, certamente nós desfrutaremos tudo que o Senhor tem para nós.